pouquinho, mas... Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aí mais um vídeo, né? Continuação, o vídeo da formulação de caso que a gente fez na quinzena passada. Nesse vídeo nós possivelmente faremos um gancho entre os dois. Eu acho que a gente falou bastante no vídeo passado sobre a importância da análise funcional na formulação de caso. Uhum. Enfatizamos isso, como é bem importante a gente olhar isso como base, porém, a gente também enfatizou a importância da gente olhar, né, dentro desse processo de formulação de caso, o que diferenciaria, por exemplo, uma formulação de caso na TAC, na terapia analítico-comportamental, e na ACT, na terapia de aceitação e compromisso, seria olhar, além da análise funcional, que vai ser a base de tudo, olhar para os processos de flexibilidade psicológica do hexágono da ACT. Isso. A gente que ressaltou, então, sobre a importância de analisar funcionalmente os comportamentos, mas a partir dessa análise funcional que a gente faz, é entender a função do processo de esquiva, a função do processo de fusão cognitiva, de self-conceitualizado. Então, ter como se fosse uma lupa para aquele processo de inflexibilidade. E aí, hoje, a gente separou para falar mais sobre o Hexaflex, então, dado já todo o cenário, o contexto anterior, dessa lupa com análise funcional. Isso aí. Então, eu vou enfatizar só um pouquinho do que a Ana falou ali, que eu acho essencial, que quando a gente olha para os processos do hexágono, esquiva, fusão cognitiva, né, valores, a gente também vai precisar olhar para eles de forma funcional. Tá? Então, de novo, trazendo análise funcional ali dentro desses processos, né? Então, a gente não vai olhar para uma topografia de um comportamento e dizer que isso é esquiva. A gente não tem como saber se é uma esquiva ou não sem analisar funcionalmente, né? Qual é a função daquela topografia que eu estou olhando, que eu estou chamando de esquiva. Então, eu só vou poder avaliar se é uma esquiva ou não, olhando funcionalmente para ela. Exato. Uhum. E aí, quando a gente fala, né, do Hexaflex, é bom que a gente vai deixar depois aqui todas as referências dos vídeos anteriores que a gente falou, que é a junção disso tudo, de como que a gente analisa dentro de um caso o Hexaflex acontecendo. Isso aí. Então, é importante que o terapeuta ele também identifique os processos durante a sessão, mas a gente estava até discutindo que como a gente sabe o quanto é difícil para que as pessoas façam isso. Então, vamos trazer formas de facilitar para vocês. Isso aí. Então, como olhar isso, né? Como olhar para os comportamentos do paciente, baseados ali funcionalmente nos processos do hexágono, e avaliar as dificuldades, facilidades. Então, assim, nenhum paciente, possivelmente, vai ter as mesmas dificuldades e facilidades em todos os processos. E não necessariamente todos os processos do paciente vão precisar de intervenções. Então, a gente vai precisar olhar para o caso como um todo, para aquele indivíduo como um todo, e pensar assim, nele, o que é prioridade para a intervenção, dependendo da análise do caso que a gente fizer. Então, pode ser que, por exemplo, um paciente já venha para a terapia com seus valores muito claros. Mas sem ações comprometidas com os valores. Então, veja, eu não precisaria trabalhar com valor se eu avaliasse isso. Um exemplo, tá, gente, de um dos processos que já pode estar bem desenvolvido, já flexível, né, que não exigiria uma intervenção. E também, eu vejo assim, tem alguns livros, né, que o Reis fala, é sempre importante começar pelos valores. Na nossa realidade aqui no Brasil, eu vejo que as coisas são mais complexas. Talvez nos Estados Unidos isso é possível, que as pessoas chegam com uma queixa mais fechadinha, um objetivo claro. Aqui no Brasil as coisas são entrelaçadas, então eu acho mais difícil a gente pensar, vamos começar a intervenção pelos valores. Por isso a gente falou da análise funcional e separar contextualmente o que para cada pessoa vai fazer sentido. E a partir disso a gente pode olhar então no Hexaflex, como ele vai acontecendo durante a sessão. Para o terapeuta observar quais são pontos. A primeira coisa fundamental que eu acho é ele identificar acontecendo durante as falas em sessão, que podem ser esquiva experiencial. Como que a gente observa?
né? O Isso. paciente está fugindo do assunto, o Sim. paciente está abusando do humor para falar de determinadas coisas difíceis, o Uhum. paciente claramente trocou de assunto na hora de determinada situação. São Isso. dicas, né? E aí, Uhum. sempre lembrando de tentar identificar qual é a armadilha de sofrimento humano que essa pessoa está vivenciando, né? O que ela está evitando sentir, Uhum. fazendo o quê? E a partir disso a gente vai tendo a sequência, talvez, ali de comportamentos ligados ao Hexaflex. Isso aí. Então, assim, a Ana acho que deu vários exemplos de diferentes topografias de comportamento que podem ter a mesma função ali de esquiva. Por isso, gente, se vocês não assistiram os vídeos anteriores, principalmente aqueles que a gente fala das intervenções, né, de como o terapeuta áctil pode fazer nos outros processos psicológicos, não deixem de retomar e assisti-los, porque eu acho que todos eles vão dando exemplo para a gente. Né, de topografias de comportamentos, de como o paciente pode fazer esquiva, de exemplo de ações não comprometidas com valores, de fusões cognitivas que o paciente faz, que vão ajudando na análise funcional, né? Dentro desses processos de avaliar o que é mais importante, o que poderia, de alguma forma, né, gerar para aquele paciente uma necessidade de intervenção. Então, assim, até a gente colocou algumas formas de avaliar isso para ajudar, porque, assim, acredito que estava conversando com a Ana um pouquinho antes do vídeo aqui, gente, que um terapeuta mais experiente possivelmente vai conseguir olhar essas topografias e descrevê-las, não necessariamente precisando sistematizá-las com tantos detalhes. Porque já sabe como fazer a formulação de caso, tem uma facilidade maior. Mas a gente entende que no começo, principalmente falando de terapeutas em formação, isso às vezes não fica tão claro. E ajuda a gente ter um norte para fazer isso, né? Algumas perguntas que nos ajudam, tal. E a gente separou aqui algumas possibilidades para vocês, que estão descritas na literatura. Eu queria trazer uma primeira delas, que eu sempre uso com os meus alunos, tanto alunos da pós-graduação quanto da graduação, que eu acho que ajuda muito para quem está iniciando, que é o formulário de conceitualização de caso, daquele livro branco que é o Aprendendo ACT, né, que tem a versão do terapeuta e a versão do paciente, que a versão do paciente chama Saia da Sua Mente, Viva a Sua Vida, né, que dentro desse livro ele tem um formulário de conceitualização de caso, que ele vai dando várias perguntas que nos ajudam a nortear essa descrição, essa análise funcional desses processos, né? Então, eu vou dar alguns exemplos das perguntas aqui para vocês. Então, veja lá, para eu avaliar funcionalmente a esquiva do paciente, então ele diz assim, ó, que emoções, pensamentos, memórias, sensações eu, como terapeuta, percebo que esse paciente está evitando, né? Aí eu vou avaliando ao longo das sessões. Então, eu tento falar alguma coisa para ele, ele muda de assunto, ou ele fala, vem na sessão e começa a trazer a fala de uma outra pessoa que não ele. Eu acho que esses são alguns exemplos. Então, ele diz assim, olha, em quais comportamentos o paciente se engaja para fugir desses eventos privados? Vamos avaliar. Como é a esquiva dele? Né? Sei lá, ele dorme em excesso, ele usa alguma substância psicoativa, ele vai tomar medicamentos. Então, assim, eu acho que... E esses comportamentos, Tati, desculpa, a gente pode até às vezes avaliar se eles a gente já pode colocar nas ações opostas aos valores. Isso então, esse comportamento pode ser uma ação oposta ao valor, mas o que ele está evitando sentir? Que esse é um ponto também de aprofundando, né? Que tipo de memória, de evento que apareceu ali durante a sessão. Isso. Ou seja, né, eles acabam sendo obstáculos para ações comprometidas com os valores. Então, que a gente também precisa entender quais são esses obstáculos, né, esses comportamentos que a pessoa aí atinge no automático, ela vai emitindo no automático para evitar isso. Então, assim, o paciente tem dificuldade de ficar no momento presente, então, assim, fica toda a sessão contando coisas do passado ou pensando possibilidades do futuro. Então, como é que ele faz isso? Por exemplo, tem alguns terapeutas que me dizem assim, olha, eu vou fazer a sessão, aí eu faço uma pergunta para o paciente, ele nem responde. Né? Daí eu questiono os terapeutas assim, olha, será que ele te escutou?
É porque às vezes o paciente está tão fusionado com pensamentos, com ideias, com sensações, remoendo questões do passado ou refletindo sobre possibilidades do futuro, que ele nem escuta o terapeuta. Que E são por isso que é por isso que é muito importante, Tati, que a gente também sempre faça a nossa relação terapêutica parte da formulação do caso, de entender que tipo de comportamento estou tendo agora que está evocando outro comportamento no cliente. Então, é um tipo de fala da minha parte, é um tipo de pergunta, um determinado assunto, como que ele reage com isso, né? Então, avaliar como isso também está acontecendo na relação terapêutica, que pode nos dar ali algumas dicas também já de processos de inflexibilidade acontecendo. Ótimo, Ana, eu acho que é isso mesmo, assim, não só no que o paciente te conta das interações dele fora da terapia, né? Eu acho que está no nosso planejamento fazer aqui um vídeo só de relação terapêutica, mas eu acho que não tem como não tocar nesse assunto hoje, porque as dificuldades, a inflexibilidade psicológica do paciente vai aparecer na relação dele com o terapeuta também. E tudo isso são dados de análise para entrar na formulação de caso. Isso mesmo. Então, acho que esse formulário que você deu sugestão pode ser muito bom, né, Tati? Que ele já vai avaliando ali quais são os comportamentos que isso está aparecendo, tanto no relato de eventos fora da sessão quanto dentro da sessão, de cada um desses processos, né? Isso. Importante também a gente avaliar ali o que a pessoa parece já ter de repertório desenvolvido, né? O que parece uma flexibilidade maior. Isso, que é super importante, tem ali no formulário escrito como pontos fortes do paciente, onde ele já tem flexibilidade, que podem ser facilitadores nesse processo, né, de flexibilidade psicológica, então, onde ele já tem os pontos fortes dele, onde ele já tem a flexibilidade um pouco mais desenvolvida. Porque todos os processos do hexágono estão interligados, né? Um está interligado no outro. Então, assim, se o paciente já tem um desenvolvido, a gente pode usar as potencialidades deles para intervenções em outros pontos dos processos do hexágono também. Isso. E aí eu tenho um exemplo muito claro também dessas coisas. A gente pode avaliar o que a pessoa já tem de repertório, o que ela tem de facilidade e o que parece uma flexibilidade maior. Então, por exemplo, às vezes a pessoa já pratica meditação, já tem uma prática, às vezes, de yoga, que coloca muito em contato com o corpo, a experiência do aqui e agora. Isso já é uma potencialidade do cliente. E se ele tem na fala ações ali que parece ter mais esse contato com o momento presente, de se conectar com aqui e agora, então a gente pode inferir que ele tem ali uma flexibilidade maior no momento presente quando comparado a outras. Aí a gente vai usar deste ponto que está com uma flexibilidade maior para atingir outros que estão com uma inflexibilidade menor. Então, se a pessoa está fugindo muito do assunto da sessão, é como que eu vou usar desse ponto maior de flexibilidade para aumentar um pouquinho da aceitação, por exemplo. Com certeza, com certeza. Eu acho que é esse ponto, assim, esse formulário em específico, gente, ele tem o objetivo de ajudar na formulação de caso, para depois que eu fazer essa formulação, aí eu planejar uma intervenção, né? Então, primeiro ver assim, quais são as maiores dificuldades, como elas aparecem, com quais topografias diferentes elas aparecem, e os pontos fortes que o paciente tem, além de levar em consideração algo que a gente falou no vídeo passado também, que são as variáveis contextuais, culturais, tal, que estão influenciando nesse processo também. Então, tem um quadradinho lá do formulário que é só para a gente descrever isso. Né? Então, quais variáveis culturais, ambientais que esse paciente está lidando, que estão influenciando no seu processo de flexibilidade psicológica, que acho que são essenciais, né? A gente tá falando de uma terapia contextual, que é a ACT, e não existe ali uma terapia contextual sem avaliar aspectos da cultura, do ambiente que o indivíduo está inserido, isso ali é imprescindível. Exatamente. Então, acho que a partir do momento que a gente consegue colocar, né, toda essa parte contextual nessa nossa reflexão, identificar pontos de maior flexibilidade, de outros de menor, a gente consegue entendendo a nossa direção. Tem até um outro exemplo que agora eu lembrei, que geralmente acontece, eu vejo tanto com supervisionando, casos em geral, quando a pessoa chega assim, às vezes com uma fala de eu preciso mudar pelo meu filho.
né? Eu quero ser uma mãe melhor, ou pelo meu filho que eu preciso fazer tal coisa, lutar, fazer diferente. Então, a gente já vê o quê? Nesta fala, existe algo para a gente se agarrar nas intervenções, que ela está dando uma dica já, que a área da maternidade é uma área valorosa. Ou seja, então existe uma flexibilidade maior nessa percepção de que a maternidade é um valor para ela, e a partir disso a gente consegue traçar alvos daqueles que parecem ser mais inflexíveis. Então, com certeza. Ficar muito com os ouvidos da ACT nessa hora, atento ao que a pessoa está dizendo que pode ser ali um ponto mais flexível. Usar essa questão do valor para mobilizar para a mudança de alguma forma, né? Para aumentar, talvez, ali o interesse, a motivação, se é que a gente pode falar com palavras entre aspas, assim, para a mudança, né? Para engajamento em ações, compromisso com os valores ali, que eu acho que são bem importantes quando a gente olha para essa formulação de caso. E dentro, acho que das variáveis culturais e contextuais, também a gente olhar que obstáculos esse paciente tem para a mudança, para que mantém ele na inflexibilidade, que dificultam o desenvolvimento de uma maior flexibilidade psicológica, que podem ser obstáculos internos, né? Dificuldades, questões da história, emoções. Pode ser até, inclusive, uma profissão que facilita que o paciente seja mais rígido, inflexível, porque isso foi reforçado ou é reforçado hoje. E obstáculos externos também, né? Então, assim, sei lá, um parceiro que não apoia o desenvolvimento da flexibilidade, mudança, questões financeiras do paciente, que podem dificultar o engajamento nas ações. Toda a parte contextual, né? Isso aí é importante a gente também colocar, né, nesse processo ali de intervenções usando o Hexaflex, né? O que está mantendo a pessoa com a inflexibilidade, o que está limitando ela, né, com as mudanças que podem acontecer. Isso aí. Então, acho que são todos aspectos extremamente importantes para a gente olhar, né? Tem obstáculos aos quais a gente pode ajudar o paciente, por exemplo, assim, um obstáculo pode ser uma falta de repertório social, dificuldade de interações pessoais. Então, são obstáculos ao qual a gente pode ajudar o paciente a desenvolver com treino de habilidades sociais, né, exposição às situações sociais para uma aprendizagem maior, mas tem obstáculos que eu acho que são aqueles que mais frustram os terapeutas, aos quais a gente tem pouco possibilidade de mudança e intervenção, né? Assim, como é que eu, como terapeuta, pelo menos a curto prazo, mudo a questão social do paciente. Então, assim, isso é bem frustrante, porque são obstáculos que vão estar ali, a gente vai ter que trabalhar a aceitação nossa como terapeuta desses obstáculos e continuar a intervenção apesar deles. E dentro do que é possível, né? Dentro do que é possível naquele contexto que a pessoa está vivenciando. Isso aí. Só que é importante olhar para eles, saber que eles estão ali e também não fazer uma intervenção descolada do contexto. Então, não adianta eu pegar um paciente que tem uma dificuldade social muito grande e começar a trabalhar com ele, propor coisas que vão exigir um gasto financeiro. E não vai haver engajamento. Então, assim, é uma falha do terapeuta. Ser insensível às contingências contextuais e sociais do paciente. Exato. Não teria como daí ter uma intervenção ali precisa se não tiver essas avaliações. Então, eu acho, assim, eu gosto muito de indicar e usar esse formulário, porque eu acho que ele ajuda a gente a olhar para todas essas questões. Claro que, assim como a análise funcional, porque esse formulário é contextual também, ele vai avaliar funcionalmente os processos, eu não vou conseguir preencher esse formulário com poucas sessões, porque eu preciso de muita informação do paciente, né? E aqui eu acho que entra um adendo para que os terapeutas, eles passem a aderir a essa prática de escrever, né, de fazer esta formulação de caso. Não dá para a gente contar com a nossa memória. Então, a gente precisa ter anotado esses pontos das intervenções que a gente vai fazendo, o que a gente está observando em cada processo de inflexibilidade, para que depois eu consiga traçar intervenções mais precisas para aquele caso. Então, é muito importante que a gente tenha essa prática. Aqui eu também queria trazer uma sugestão desse livro aqui, ó,
da polêmica se ele é roxo, se ele é marrom, mas que tem esse formulário aqui, ó, de forma de fazer uma intervenção, formulação também, que ele fala, né, do modelo centrado, aberto, engajado. E aqui a pessoa também pode descrever, né, o que ela está observando de alto ali do momento presente, o que ela está observando de baixo, o repertório. Então, já dá para a pessoa colocar o que ela está observando de maior flexibilidade quanto menor flexibilidade. E assim, ajudando a ter essa clareza. Uma outra dica que uma supervisionanda me contou que fazia isso, e desde então eu repasso essa informação porque eu achei que foi muito útil, tanto para ela quanto para outras pessoas. Ela imprimiu, né, o Hexaflex e deixou o papelzinho assim de vários Hexaflex do lado da mesa, e aí, conforme ela ia observando na sessão algumas falas, ela já ia anotando, então isso aqui parece uma esquiva, isso aqui parece uma fala muito característica de fusão cognitiva, isso aqui pareceu self-conceitualizar, então ela já ia anotando durante a sessão as coisas que aconteciam, para depois passar para o prontuário e tudo, e aí pensar em intervenções, e isso ajudou, ela me disse ali, quanto ajudou ela também, a ficar mais claro com o ouvido atento da ACT na sessão, de observando as coisas acontecendo, então, por isso que eu digo, é bom a gente tomar essa partida assim, a gente precisa fazer essa formulação, a gente precisa anotar os processos acontecendo, né, para que a gente também fique até com uma expertise maior em ouvir, captar naquele momento da sessão. Com certeza, sabia, Ana, que você trouxe uma coisa agora, né? São dois instrumentos, aquele do livro do ACT e desse livro também, que eu acho que as pessoas, vocês como terapeutas, quem está assistindo ali, ou futuros terapeutas, vocês podem escolher qual dos dois que vocês acham que facilita mais, porque é bem pessoal isso, mas eu acho que você trouxe uma coisa que eu acho essencial, né? Então, hoje, até pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, a gente é obrigado a fazer prontuário de sessão. Então, todo mundo precisa fazer o prontuário. Então, vejam assim, ó, eu acredito que quando a gente olha para um caso com os olhos e ouvidos da ACT, quando a gente falou, essa dica que a Ana falou de imprimir os processos, essas questões podem estar nos nossos prontuários, sabe? Então, se estou anotando meu prontuário dessa sessão, eu posso escrever, olha, uma possível esquiva experiencial com esse comportamento ocorrendo. Então, a gente vai descrevendo ali nos prontuários que vai ajudando aos poucos a gente preenchendo essa formulação de caso e planejando intervenções que têm mais chance de ser efetivas para aquele paciente específico. Exatamente. E assim a gente trabalha tanto com as preferências do cliente, quanto que a gente também avalia de importante a ser uma intervenção, sempre alinhada com os objetivos terapêuticos. Isso mesmo. Sabe que até nesse formulário que eu indiquei, tem uma parte que ele fala assim, qual é a queixa que o paciente vem e o que ele espera da terapia. Que é para a gente escrever o que ele espera da terapia com as próprias palavras dele, quando ele trouxe. Mesmo que seja algo que não seja realista, sabe? Então, quando o paciente vem para a terapia, ele diz assim, eu espero não me sentir mais ansioso, né? E depois ele diz assim, olha, reescreva com a análise da ACT, a queixa e a demanda do paciente, para você, como terapeuta, refletir. Então, o que é a expectativa dele? É fazer uma esquiva experiencial? Então, como é que eu posso trabalhar isso com ele? Fortalecer a esquiva? Porque às vezes o paciente vem com uma expectativa que a terapia vai ajudar a fortalecer a esquiva. Exatamente. Por isso que o terapeuta precisa estar muito atento com os ouvidos ali para saber que parte do comportamento dele não está reforçando sem criar um comportamento problema. Isso aí. Então, eu acho que tem todo esse ponto para a gente analisar dentro desses processos, né? Claro que tem muita coisa a ser falada, eu acho que a gente conseguiu dar só uma pincelada aqui hoje, né, Ana? Eu só queria ressaltar, assim, Tati, até antes da gente ir caminhando para o fim, que não existe uma ordem, tá? Vocês têm que começar pelos valores, tem que começar pela aceitação. Você vai avaliar contextualmente o que parece um ponto de menor inflexibilidade, o que é maior flexibilidade, por onde é mais fácil começar por aquele caso daquela pessoa, para onde o paciente julga que é mais fácil para ele também iniciar, para engajar no processo de mudança e reavaliar os nossos objetivos terapêuticos com a pessoa e as intervenções de momento a momento. Não quer dizer que a gente vai fazer um planejamento agora, tá? O objetivo terapêutico é esse e o planejamento de intervenção é esse, vai ser esse para o fim da terapia.
até o Isso fim da terapia. De momento em momento as coisas podem mudar. Então é importante que o terapeuta também tenha essa abertura para as mudanças que podem sim. acontecer durante o processo. Isso, então assim, a paciente que tá com você já há um tempo e depois está avaliando, e agora é a hora de intervir em outro processo, né? Alguns já flexibilizou significativamente, então agora é de reavaliar. Sempre reavaliar, inclusive esse fator de olhar, reavaliar o processo terapêutico é algo que fortalece bastante o vínculo e a relação terapêutica. Uhum. Né? Porque às vezes a gente fica insistindo em algo ali que já melhorou, às vezes a expectativa do paciente com a terapia mudou, depois de um tempo. Exatamente. Algumas coisas já foram alcançadas, outras ainda precisam se desenvolver mais. Uhum. Então, sempre olhar assim, que essa formulação de caso que a gente está dizendo aqui também ela é algo que condiz um momento específico da vida do paciente, que também vai ter que ser refeita. Né? Então, assim, a gente vai ter que refazer a formulação de caso, principalmente um paciente que está com a gente de longo prazo. Então, está com a gente já há um tempo, então a gente vai ter que refazer a formulação de caso. Não significa que uma vez ela é feita, eu vou seguir com ela para sempre. Então, eu vou avaliar, depois de tempos em tempos, vamos reavaliando se isso teve, né, o que mudou, o que não mudou, o que avançou, os obstáculos são os mesmos, ou mudaram os obstáculos também. E daí, replanejar, refazer uma formulação de caso, e a partir dessa nova formulação de caso, planejar novas intervenções. Exatamente. Então, eu acho que seria isso, né? O fundamental aqui, avaliar, então, cada processo, vocês observando acontecendo durante a sessão, escrevam, façam essa formulação, identificando tanto aqui agora da sessão, quanto eventos relatados fora da sessão, coloquem com as variáveis culturais que precisam estar nessa formulação de caso, observe os maiores pontos de flexibilidade, quanto os menores de flexibilidade, entender como é a função de cada comportamento dentro disso, né? E sem ter uma ordem precisa, mas de acordo com o que é mais fácil para aquela pessoa iniciar e sendo reavaliado de tempos em tempos. Isso, e assim, gente, se vocês perceberem que alguns dos processos do hexágono o paciente não trouxe espontaneamente, o formulário de conceitualização de caso, ele também norteia que perguntas a gente deve fazer para o paciente. Então, olha, eu não consegui avaliar se esse paciente tem ali um self-contextual ou conceitual. Né? Então, você pode fazer perguntas para ele para ajudar a avaliação. Então, ele norteia também não só as intervenções, né? As perguntas que seriam como se coleta de dados, entre aspas, para a gente entender os processos de flexibilidade e inflexibilidade psicológica no processo. Isso mesmo. E não deixem de rever todos os nossos vídeos, que cada vídeo aqui vai ter dicas de como vocês observam esses processos em sessão. Isso, a gente sabe que algumas pessoas chegam, às vezes, direto nesse vídeo, né? Então, a gente está tendo, até nas últimas semanas, bastante gente que está voltando lá no começo e reassistindo alguns vídeos. Novos comentários e avaliações. É bem importante, eu acho, que todas as questões do processo e possibilidades de intervenção, formulei o caso. Como é que eu vou intervir nesse processo em específico? Então, os vídeos anteriores também vão nos dizendo isso. Exatamente. Então, não deixam de assistir, curtir, né? Comentar, fazer pergunta aqui, se alguma coisa que a gente não falou ainda. Eu queria que vocês falassem mais sobre isso, ou alguma coisa da conceitualização de caso ainda não ficou muito clara. Isso mesmo. Para nós é importante esse feedback, a direção, até porque esse tema de formulação de caso, a gente veio através de vocês, né, que nos sugeriram essa temática. Então, não deixe de nos direcionar também para o que vocês gostariam. E, gente, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, não deixem de curtir os vídeos e compartilhar com outras pessoas que vocês também acham que podem gostar. Exatamente. Então, obrigada por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada, gente. Um beijo. Até. Tchau.